onde a gente pode ir. Gente, vocês percebem como isso é perigoso? A gente está sendo guiado pela nossa própria sabedoria. Na história que eu contei do Vitor e da Bella, eles não queriam ser vistos se beijando quando não eram namorados, mas no momento que passou a ser namorado, agora pode. Uma dificuldade de falar sobre isso, uma dificuldade de impor limites que a palavra de Deus estabeleceu claramente. Um abraço. E aqui um abraço. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda, Cis, a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é a continuação do vídeo da quinta retrasada. Semana passada não teve vídeo porque tava impossível por aqui, mas hoje a gente vai continuar esse assunto que na verdade eu dividi em 3 partes, então essa é a segunda e na próxima quinta-feira a gente finaliza, que é sobre o namoro. E eu trouxe assim uma perspectiva pensando em namoros entre cristãos, tá? A gente nem entra em questão de namoro misto com pessoas cristãs e pessoas não cristãs, mas de um namoro que teoricamente tá tudo certo. Mas quando a gente olha mais perto, em muitos dos namoros entre cristãos existem problemas e a gente precisa parar para pensar e analisar segundo a palavra de Deus. Eu não quero aqui falar sobre os meus achismos, mas aquilo que eu entendo ser o correto diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E talvez você chegue ao final desse vídeo pensando que é muito fácil para eu falar. Eu já sou casada, o corpo do meu marido me pertence, o meu corpo pertence ao meu marido, e de fato, realmente é mais fácil para mim agora. Mas eu quero que você saiba aqui primeiro. Eu já fui uma jovem que resistia a tudo isso que eu vou falar aqui agora. Eu achava que era legalismo, eu achava que era coisa de crente que queria ser santão, e eu fechei os olhos para aquilo que estava escancarado na minha frente. E a segunda coisa que eu quero que você saiba é que, apesar de ter resistido por muito tempo e ter me envolvido em namoros ímpios, mesmo sendo com cristãos, o namoro com meu marido foi um namoro que eu coloquei em prática aquilo que a gente vai conversar por esses dias, porque o Senhor abriu os meus olhos e por graça, unicamente por graça, não é porque eu sou boa, não é porque eu sou diferente de você, somos feitas do mesmo pó, contaminadas pela mesma inclinação pecaminosa. E é só por graça. É unicamente pela graça do Senhor que me alcançou, que abriu os meus olhos e que mostrou um caminho melhor, um caminho mais excelente, segundo a palavra de Deus, para nortear o meu relacionamento com o meu marido, então namorado e noivo. E graças a Deus, ele pensava da mesma forma, ele entendia da mesma forma. Dito isso, vamos conversar. O vídeo de hoje é mais pesado, mas eu creio que é necessário, às vezes, a gente falar sobre alguns assuntos que a gente não quer muito ouvir, né? Então, vamos lá começar. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo. Talvez no final do vídeo você não goste tanto de mim e você pode tirar o seu like, tá tudo certo. E nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, nós falamos sobre relacionamento, sobre vida com Deus, mas também falamos sobre produtividade, hábitos, saúde digital e também compartilho recortes da minha vida para que vocês possam ser lembradas que há graça no ordinário. O vídeo de hoje é para a gente diagnosticar como tem sido o namoro de muitos cristãos. Nossa, Evelyn, você está dizendo que é a regra? Você está dizendo que o namoro de todos os cristãos são assim? Obviamente não, tá? Eu estou diagnosticando de acordo com a minha realidade outrora, né, do passado, com realidade de amigas, de pessoas que eu conheci e também de cis, de irmãs que já conversaram comigo, que eu já pude aconselhar, que eu já pude orientar.
Então, eu não conheço todo mundo, eu não conheço você, mas eu tô falando de acordo com uma observação minha, de acordo com a realidade ao meu redor, tá? Eu vou ficar sempre aqui olhando para baixo porque eu não quero esquecer de falar nada. E antes, eu vou ler aqui duas histórias. Eu quero que a gente faça uma comparação entre o namoro de ímpios, de pessoas que não servem a Deus, e o namoro de alguns cristãos. De novo, é todo namoro que é assim? Não, nem do ímpio, nem do cristão. É só um exemplo, tá? Eu vou ler aqui porque eu não quero perder nenhum detalhe do roteiro que eu escrevi, então é melhor eu ler as histórias, tá? Então, primeiro, o ímpio. João conheceu Ana em uma festa. Lá eles se olharam, ficaram, trocaram WhatsApp e continuaram se falando depois da festa. Eles saíram algumas vezes juntos, um passou a frequentar a casa um do outro e estavam ficando sério. Bom, pelo menos era o que Joana pensava. Ela só estava com ele, mas ele tinha outras mulheres que se relacionavam ocasionalmente. Quando ficar com a Joana realmente foi ficando mais sério e ele realmente começou a gostar dela, então ele a apresentou para a família como namorada. Ela, claro, ficou surpresa, mas ficou muito feliz. E assim eles seguiram seu namoro. Como você já deve ter percebido, eles frequentavam a casa um do outro, então eles obviamente tinham relações íntimas. Afinal, eles não eram cristãos, eles não tinham nada que o impedissem de aproveitar as suas vidas. Uma breve descrição de um namoro entre duas pessoas que não conhecem a Deus. Normal. Tem variações, obviamente, mas aqui é só uma história, ok? Um exemplo. Agora, um exemplo de um namoro entre cristãos. Vou contar a historinha para vocês. Bela mudou de cidade por causa do trabalho de seu pai, então eles mudaram de igreja. Ao chegar na nova igreja, todos os olhares de homens e mulheres se voltaram para Bela. Ela era muito linda e simpática. Assim que chegou na igreja, ela teve seu interesse despertado por um rapaz chamado Vitor. Ele era músico e não era o baterista. O Vitor, assim como outros rapazes, ficou interessado em Bela e já foi adicionando ela no seu Instagram. Como ela já tinha o percebido, aceitou sua solicitação e em algumas semanas começaram a conversar. Um dia, Vitor a chamou para sair e foram comer hambúrguer em uma lanchonete do bairro. Foi muito divertido e já marcaram a outra saída 2 dias depois. E dessa vez, quando Vitor estava deixando Bela em casa, falou como tinha sido uma tarde divertida. Ela concordou. Então ele a abraçou e quando estava saindo do abraço, ele a beijou e ela consentiu. A partir daí, eles continuaram conversando, apesar de que na igreja não se falavam tanto. Eles saíram mais algumas vezes e também acontecia de rolar um beijo aqui, outro ali, mas com todo cuidado, para que ninguém visse. Afinal, eles ainda não estavam namorando. Passado algum tempo, algumas pessoas da igreja tinham visto os dois caminhando juntos em locais públicos. E você sabe como é, né? A conversa começou a se espalhar, os jovens começaram a fazer umas piadinhas de cupido aqui e ali. Até que Vitor pede Bela em namoro. Ela aceita e diz que ele precisaria conversar com seus pais. Ele já sabia disso. Então marcaram um almoço e oficialmente começaram a namorar. Ufa! Agora não precisavam mais se esconder. Eles continuavam saindo juntos sozinhos. Um dia eles estavam no estacionamento do shopping, indo para o carro. E antes de entrarem, estavam se beijando, quando um jovem da igreja os viu e deu uma buzinada. Eles riram e acenaram. Agora eles estavam namorando. Não tinha mais o medo de serem vistos juntos, nem beijando. Ora, são namorados. Contanto que não fizessem nada além disso, estava tudo bem. Algumas vezes, com o passar do tempo, o corpo encostava demais um no outro, mas faz parte, né? Contanto que não fizessem nada além disso, estava tudo bem. Algumas vezes, a mão de Vitor escorregava para lugares que não deveriam, então a Bela redirecionava a mão dele. Mas acontece, né, homens? Contanto que não fizessem nada além disso, estava tudo bem. Posso parar a história por aqui.
Você consegue perceber a diferença entre o namoro do João e da Joana e da Bela e do Vitor? No final das contas, a única diferença é que no casal entre cristãos ali houve um pedido de namoro e alguns casais não cristãos também têm isso, né? Então pode ser que essa nem seja uma diferença tão diferença assim. E também que tem um certo cuidado para não ter relação sexual no casal cristão. Então, o objetivo ali é não ter relações. Mas às vezes uma mãozinha ali, um encosto ali, um beijo mais ardente, que não é muito diferente do namoro entre não cristãos. Mas a gente sabe que aqueles que acabaram indo para as vias de fato começaram exatamente assim. Eles tinham acesso ao corpo um do outro, tomando alguns cuidados que, com o passar do tempo, passaram a não mais ser tomados. Até que houve um momento que a carne falou mais alto. Afinal, ela não estava calada. E sabe qual é o problema? E talvez você concorde comigo através dessa simples comparação. É que nós nos parecemos demais com o mundo. Nós aceitamos algumas coisas como normal só porque elas são comum ao nosso redor. Nós deixamos o secularismo entrar até em nossos relacionamentos amorosos. Contanto que não tenha relação sexual, está tudo bem. Será? O ficar, uma prática que a gente sabe que é errado, mas acabou se tornando um mal necessário entre cristãos. Como é que vai namorar, né? Sem antes ficar. A gente tem se parecido muito com o mundo. Esse é o diagnóstico. E talvez com você seja diferente, talvez ao seu redor seja diferente, não sei, talvez seja só um problema do meu redor. Muitos namoros não é sobre a gente conhecer o coração do outro para ver se aquela pessoa é alguém que a gente quer passar o resto da vida, mas sobre a gente usar o corpo um do outro para acalmar a nossa carência. A gente conversou sobre a carência no vídeo passado. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição. E com isso, nós acabamos nos parecendo com o mundo. O corpo do outro é usado para se satisfazer, que são os beijinhos aqui e ali. A gente tá se conhecendo para casar, então a gente tem que saber ali como é o beijo, a gente tem que sabe, percebe? Gente, vocês percebem como a gente usa a mesma desculpa do mundo no que diz respeito à relação sexual? As pessoas do mundo não entendem como nós casamos sem ter relação sexual com o nosso noivo, com o nosso namorado. E eles vão dizer que não, tem que experimentar. Como é que eu vou saber se tem química? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber se eu vou gostar? E os cristãos têm usado a mesma desculpa para beijar na boca. Vai ter a mesma desculpa. Como é que eu vou saber se vai ter química? Como é que eu vou saber se eu gosto do beijo? Como é que eu... Vocês percebem como é tudo muito parecido? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, né? Mas só a gente conversar rapidinho. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê ali os casais antes do casamento mesmo, não tinha nenhum tipo de, assim, de experimentação antes do casamento. Por que agora tem que ter? Porque para se apaixonar agora tem que beijar na boca, pelo menos. Porque para saber se eu sinto atração por aquela pessoa, eu preciso sentir o corpo dela próximo ao meu. Como diz minha mãe, a gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa rever os nossos conceitos. E não é sobre ser legalista, sabe? Eu dizia justamente isso quando eu ouvia algum papo falando sobre namoro de corte, falando sobre não beijar no namoro, eu dizia, não tem como, né? Mas era a minha carne falando, porque eu queria beijar. É bom beijar, é uma delícia. Mas será que essa é uma intimidade reservada para casais de namorados que não tem nenhum compromisso de aliança, que a qualquer momento pode acabar?
E assim como os casais não cristãos, nós temos esse acesso ao corpo um do outro. Nós sentimos sensações boas, nós nos beijamos, fluidos do nosso corpo são liberados, fluidos esses criados por Deus para preparar o nosso corpo para a relação sexual. Mas a gente acha normal. Só não pode chegar até a relação, mas de resto, tá tudo certo. E contanto que tem um título de namoro, porque se vocês percebem na história que eu contei do Vitor e da Bella, eles não queriam ser vistos se beijando quando não eram namorados, mas no momento que passou a ser namorado, agora pode. Qual a diferença? Qual é a diferença? E a gente normaliza isso. A gente acha tranquilo. Por quê? Porque a gente pega o que é comum ao nosso redor, no mundo, e traz para dentro das nossas igrejas, do nosso convívio, e a gente naturaliza isso. A gente pega pra gente. O meu objetivo com tudo isso, com esses exemplos também, é que a gente perceba como o nosso namoro entre cristãos é um namoro com princípios mistos. A gente pega algumas coisas ali seculares que a gente gosta, que a gente acha que não tem nada demais, e aí pega ali um princípio bíblico e mistura tudo e faz essa salada de fruta. E a gente acha que os nossos namoros honram a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que existe um padrão de santidade mais elevado. Não é algo meramente exterior. Tá, as pessoas vão ver ali, a gente tá se beijando, mas a gente é namorado, né? Tá santificado pelo título namoro. E sabe o que é triste? É que não é incomum a gente ser aconselhado, às vezes por autoridades da nossa igreja, por pessoas que vão ali nos aconselhar de acordo com a Bíblia, a dizer o seguinte, que a gente ore para que o Espírito Santo nos mostre até onde a gente pode ir. Gente, vocês percebem como isso é perigoso? A gente está sendo guiado pela nossa própria sabedoria. A gente joga algumas questões na subjetividade e a gente cobre isso com uma manta de santidade, dizendo: não, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre os nossos limites. E a linha tá aqui e a gente quer ficar aqui, ó. E a gente vive namoros lascivos, namoros imorais, sempre à beira da relação sexual. Sempre ali, ó, beirando. E a gente acha que tá tudo certo. Porque a gente orou, que a gente pediu ao Espírito Santo para nos mostrar até onde é longe demais. E quando acontece do namoro não dar certo, olha o que causa. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Você namora uma pessoa e quando cada um vai pro seu lado, você se sente lesado. Porque aquela pessoa, por mais que não tenha tido a relação sexual, aquela pessoa, você dividiu uma intimidade que era própria de um casamento, de um relacionamento de aliança. Por isso que a gente fica com aquela sensação de perda tão profunda. Por isso que parece que o mundo vai acabar. E é algo que me entristece, porque a gente vê dentro das nossas igrejas uma dificuldade de falar sobre isso, uma dificuldade de impor limites que a palavra de Deus estabeleceu claramente. Mas porque não tem a palavra namoro da Bíblia, mesmo as pessoas que estão ali responsáveis por nos orientar, jogam a gente na subjetividade. E só falta dizer siga o seu coração, mas aí tem uma roupagem de santidade, diz ore e o Espírito Santo vai te guiar. A palavra de Deus nos ensina
como deve ser o relacionamento com alguém que não é o nosso marido. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas o vídeo de hoje é pra gente refletir, pra gente pensar, pra gente ter esse choque, eu espero que tenha esse choque, de como os namoros entre os nossos, entre os cristãos, são muito semelhantes aos namoros de quem não serve a Deus, de quem não ama a Deus. E não sei se vocês concordam comigo, mas semelhança demais com o mundo nos mostra que algo está errado. Será que um namoro, um relacionamento pré-conjugal dessa forma é o que o Senhor deseja para nós? Será que esse é o plano do Senhor para nós? Esse vídeo acaba assim, uma pergunta, sem resultado, sem resposta, ou talvez tenha resposta. Mas é proposital, assim, ficar esse ar de tá, e agora? Sabe? Pra gente refletir, pra gente pensar. Porque a gente não toca muito nesse assunto, né? Tão claramente, pelo menos. Mas a gente precisa rever isso. A gente precisa refletir. E aí, a gente vai tentar buscar uma resposta no vídeo da próxima semana, da próxima quinta-feira, de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com o que a Evelyn acha, mas de acordo com o que Deus estabelece em sua palavra. Eu quero saber o que é que vocês acham nos comentários. Eu não sei se eu pareci em alguns momentos no vídeo que eu tô brava, mas eu não tô brava, porque esse é um assunto que me entristece de fato, e eu senti isso na pele, eu senti as consequências, eu sofri as consequências de viver namoros ímpios, e nós precisamos de orientação da palavra de Deus, de orientação clara, não subjetiva. Então, mas eu não tô brava, tá bom? Somos irmãs, somos amigas, tá tudo certo. Um abraço. E aqui, um abraço. Pronto. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Talvez vocês não tenham gostado, mas tá tudo certo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês acham, não, ela está viajando, o namoro não acho que parece com o namoro do mundo, né? Tem limites ali estabelecidos, tarará. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vamos continuar essa conversa e compartilhe esse vídeo com suas amigas, com pessoas que você acredita que vão ser abençoadas e vão refletir acerca disso, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo. Outro abraço, outro abraço, outro abraço.